Olha ele aí! Fala, meu camarada, tudo bem? Jorge Israel! Uau! Aí, Deixa eu só acertar a prazer. minha câmera aqui. Maravilha, rapaz! Olha, nós conseguimos, hein? Poxa, sabia que esse momento ia chegar. Poxa, que bacana! Olha, mais uma vez, quero agradecer aí a sua disponibilidade, né? Você abrir a porta aí da sua casa, do seu estúdio, para falar um pouquinho com a gente nessa semana, que é uma semana muito importante para os músicos e para os Verdade. instrumentistas de sopro. E você é um cara que escreveu a sua história aí, ó. Eu vou ter que desativar esses comentários para mim, para o seu rosto ficar melhor aqui. Acho que tá bom. Deixa eu Ah, ver. tá tranquilo. Tá Deixa eu tranquilo? pra cá, Aí, ó, que maravilha. para você Jorge, muito poder. obrigado, viu? Poxa, de coração, agradeço muito. Pô, tranquilo, que bom, bom, é um prazer estar aqui. E aí, Deixa eu dar você, uma limpadinha. dá uma. Ficou meio embaçadinho. É, vai Aí eu ficar acho que melhorou, perfeito. melhorou. Acho que foi questão do foco. Maravilha. Agora Olha, foi. a gente faz essa live com, a princípio, saxofonistas, né? E tem vindo Ah, muita gente assim de expressão. A gente entrevistou Mauro Senise, o Proveta, Raul Mascarenhas, Marcelo Martins, Danilo Sina, mais de 30 legal. até agora na lista. E você, claro que estava na lista. Só que existem alguns que eu falo assim, gente, será que a gente vai conseguir é, fazer a live com ele? Porque né, é cheio de coisas, cheio de. Mas graças a Deus estamos aqui. Obrigado, viu, de coração. Pô, é um prazer. Olha, você chegou a Vou dar uma ter que. olhada no e-book? Cara, era sobre os sete pilares, né? Exatamente, a Pô, organização. será que você me dá. Eu estou fazendo, sabe, só para dizer para a galera, eu Falei, estou fazendo agora preparando a primeira grande live em homenagem ao Cazuza, né? estou Então, sabendo. assim, eu estou fazendo a curadoria artística aqui e ajudando várias pessoas nos arranjos e algumas músicas de um, de outro e tal. Então, tá um trabalho danado. Tem todo esse lado burocrático também, quer dizer, se fosse só falar com os artistas, com os músicos, Já já é era bom. bastante, mas todos os detalhes, porque se pretende uma coisa grande, né, até para ter retorno para o Vila Cazuza. E aí, enfim, eu estou realmente ralando para caramba, mas fiquei super interessado e Poxa. estou aqui também em casa das tarefas domiciliares, né, cara? Que a gente, A, pô, su- a sua importância aqui, ô Jorge, é muito singular. Por quê? Porque você é um artista saxofonista multifaceado. O que que é isso? Você não é somente um saxofonista. Você é compositor, você é produtor, você tem várias vertentes. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que se deu a entrada sua na música, mas como que se deu o seu interesse por outras áreas? Porque tem músico que entra no instrumento e fala, não, eu vou estudar só o instrumento, eu vou ser só músico. Você não, você entrou para ser um instrumentista e foi para outras áreas. Ou foi ao contrário, você foi para outras áreas e depois encontrou o saxofone. Como é que foi isso? foi mais assim, porque, na verdade, desde pequeno eu tinha esse gosto por música, por ouvir música, né, principalmente. Aí, minha avó europeia, né, quando eu tinha 5 anos, ela me colocou, ela e minha mãe, obviamente, meus pais me colocaram para ter aula de piano. E eu não. Achei aquela coisa meio maçante também, era bem novo, né? 5 anos. Mas aí, minha avó sempre me. Eu cheguei a fazer um pouco de piano, e minha avó sempre me trazia um xilofone, uma flauta Olha, doce, um. Não sei o quê. Então, você vai pegando nessa coisa. Mas principalmente assim, eu gostava muito de comprar disco. Eu fico impressionado, eu vejo coleção de disco. Meu primeiro disco eu tinha 6 anos quando eu comprei um LP dos Beatles e depois fui comprando tudo, né? Com 7, 8, 9, 10. Aí na época um pouquinho com 12, 13, aí eu comecei a tocar violão. Minha madrinha me deixou um violão emprestado, eu comecei a tocar violão, ter umas aulinhas. E aí comecei a pegar essa onda, né? De ver qual é a magia de você ter um instrumento, né? E sim, descobrir as coisas. Na verdade, a minha formação, pensando nela como um todo, assim, eu nunca tive a pretensão
de ser um virtuoso, assim, porque eu acho que não, é, eu não é exatamente esse o meu caminho na música, entendeu? Então, assim, eu acho que desde que comecei a tocar violão, meu negócio era compor, era descobrir umas coisas, e isso que me fascinava mais, além de tocar e tal, mas assim, em termos. Porque a gente sabe, né? Cada um tem sua. É o seu DNA mesmo, a sua natureza de. Uns são mais bons de mecânica, de técnica, outros mais disso, daquilo, e aí cada um. Isso que é o barato da música, né? Porque Total. você não obrigatoriamente precisa ter estudado tanto, mas você, obviamente, estudar é ouvir música é estudar, né? Então, Assim, a primeira música que você compôs foi no violão, então? acho que deve ter sido. Eu me lembro que logo que eu comecei a tocar violão, eu já começava a querer falar, ficava fascinado mesmo com, né? Você vai botando o dedo, mexendo para cá, para lá, e aí você vai criando uma sequenciazinha, mesmo que simples, que você. E isso é do compositor realmente, é a paixão mesmo, até de ver os outros compondo, assim, como isso até hoje é a coisa que mais me fascina é isso, assim, é a criação, né? E você E lembra da de primeira música que você compôs? Cara, eu tenho uma música que se eu não vou conseguir cantar aqui, mas outro dia eu estava conversando com meu primeiro parceiro de tocar junto e tal, e a gente acho que eu tinha 12 anos, a gente Uau. foi no festival da escola, e na nossa escola, no Rio de Janeiro, tinha muita gente legal. O Lobão estudou lá, o pessoal da Cor do Som, o Mu e o Pô, Dade, sei. o Claudinho Infante, Pô, que que você deve isso, batera, conhecer, né? claro. É bacana. Aí tinha o Cláudio Nucci, é, José Renato, muita gente saiu dessa escola, né? Uma escola chamada Rio de Janeiro, que agora não existe mais, mas era em Ipanema, e aquela rapaziada assim, bem. Muitos músicos saíram. O festival de música era muito bacana. E eu participei, assim, já meio novinho, né? Disso, e já senti aquele gostinho. Mas aí depois foi passando o tempo e sempre eu acho que. É, a grande sorte que eu tive no KID foi que esse espaço de composição, até depois que o Leone saiu, eu estava bem preparado para assumir, porque eu já fazia música, né, bastante, assim, então foi legal, caiu no meu colo, de uma certa forma, essa parte da composição, e eu, se tivesse que fazer 10 músicas por dia, eu fazia, entendeu? Então, eu tinha muito essa jeito para fazer, jeito no sentido de, independente das pessoas não querendo dizer que quando a pessoa sente que está expressando, que tem uma facilidade, que aquilo flui, então isso é um indício de que. Agora, por exemplo, para o estudo, indo para o instrumento, é o seguinte: também veio, o saxofone veio da onda que eu escutava música muito variada desde cedo. Então, eu ouvia jazz, eu ouvia bossa nova, ouvia MPB, ou depois ouvi, mas assim, se referindo ao sopro, assim, sempre ouvi black music, desde Bom, muito novo, James Brown, sei lá, com 10 anos eu já adorava James Brown, depois veio o Jackson 5, que eu era do fã-clube, me correspondia lá com os Estados Unidos, pô, vi o Jackson 5 no Maracanã em 90, oh, 90, em deixa eu ver. 74, 75. Que Então, isso. eu já acompanhava essa coisa. E aí, quando o jazz, principalmente, né, que eu também gostava muito, assim, e eu tinha um primo, tenho ainda, um primo que é sei lá, uns 5 anos mais velho que eu, 6, sei lá, alguma coisa assim, e ele tinha uma coleção de discos, assim, fenomenal, assim, em termos de estilos diferentes. Então, eu aprendi muito por ali. Você vai pescando dali, pescando daqui, e ele me levava em shows de jazz, depois. Então, assim, o instrumento de sopro estava meio presente ali. Mas ele aconteceu muito por acaso, na verdade. A minha aproximação real com o sax foi que eu fiz mochilão 6 meses, né? Eu fui para Israel, fiquei 2 meses, depois Uau. Suíça, fui para cá, para lá, viajando de trem, não sei o quê. E aí eu estava sem instrumento, então onde tinha um violão eu ia lá e dava uma filada no violão, aí pá, e sempre.
atento. Aí, um dia, você vê, agora que eu vejo belas conexões, até o porquê que eu fui cair nesse episódio que eu vou contar, que foi onde foi assim, a hora que eu vi que ia tocar sax. Eu estava num trem passando por uma cidade pequena na Alemanha, aí sozinho, né, nesse mochilão, viajando pra caramba, pra lá e pra cá. Aí eu olhei passando pela cidade, eu vi no muro da cidade ali, show do Santana. É, hoje, não estava escrito hoje, estava escrito a data e Aham. dia. Aí eu falei, pô, saltei ali, vamos ver. Aí nisso, era uma cidade muito pequena, assim, sei lá, nada assim para visitar. Eu fiquei andando ali, aí de repente eu ouvi uma banda tocando no porão. Aí eu, Olha, cara de pau, que, pô, a gente tem, né, músico tem, ali, pô, mais novo. Então ali eu fui lá, bati na porta, entrei, me comuniquei ali com eles e tal. Aí eu já tinha banda, na verdade. Eu tocava violão e basicamente compunha e tocava violão e cantava também um pouco. Aí eu tinha uma banda que era até com a banda era, eu tinha algumas bandas, mas a principal era a Fim da Rua, que era com o Frejá, o Felipe Lerena, o Bruno Araújo, que também depois toca até hoje baixo, tocou com Legião Urbana. Aí o Frejá, o Patinho Batera, que não seguiu música, e o Felipe Lerena, que está no mercado da música também. Mas, enfim, eu cheguei. Quando eu voltei, e o violão, no meio daquele rock and roll, o violão, pô, era tipo assim, pô, estão ouvindo, né? Tá, legal. Mas não era aquela coisa toda. Cara com piano Rose, batera, baixo, guitarra, enfim. Aí, então, voltando, entrei nessa casa, nesse porão, conheci. Aí tinham duas guitarristas, uma era guitarra base. Aí ele, eu vi lá o estojo, né, cara? Eu vi aquela coisa sedutora, que aquele instrumento de metal dourado dentro do veludo vermelho, enfim. Pô, maneiro, mas não tinha ninguém tocando. Aí, bom, era o guitarrista base que fazia também uns solos de sax. E eu também fazia guitarra base, eu levei um som com eles, toquei umas coisas mais brasileiras, assim, Jorge Ben, que a galera conhecia, e levando uma som e tal. Mas o... Aí ele falou, cara, você faz guitarra base, não sei o quê. E eu falei, pô, que adorava o som, etc. Ele falou, cara, compra um sax e você aprende a tocar sax, porque você pode variar, nem toda música é imprescindível à base da guitarra, e você vai lá, faz um solo numa música, dá um colorido na banda. E o cara já caramba! premeditou no caminho, né? Aí, aí foi isso. Aí eu resolvi ter aula, também que foi uma coisa engraçada pra caramba, que eu estava numa cidade na Suíça que não tinha professor de sax. Aí eu descobri que era uma cidade a uns 60 quilômetros, peguei o trem, fui para lá, tive uma aula e o professor era um coroa e tal, era o método Closet. Ah, o Você close. deve conhecer. Aí eu toquei ali, aí já saiu um som, porque eu também já tinha tocado flauta doce, mal ou bem você entende aquela coisa de, A né, das escala. escalas subindo, abrindo os dedos e tal. Aí tirei um som, aí conversei com ele, resultado, o cara me deu um método e falou, leva o sax, não me pediu. Enfim, eu comecei bem, né, com um cara Que generoso me isso? emprestando o sax e tal. E eu estava numa pensão com uma mulher que tomava conta lá horrível, assim, super repressora, não podia nem tocar nada. Putz. Enquanto mais a primeira nota que eu dei, ela falou, não, 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 aqui não vai, não sei o quê. Pô, aqui não vai tocar, não pode tocar nada, nem 5 minutos. Aí eu pegava o sax e ia para uma frianca, né? Eu ia para uma cabine telefônica na rua e ficava ali tocando. Foi assim que eu Você comecei. tá brincando Agora, comigo? verdade. Agora, o grande barato, aliás, cara, tá aí. Caramba, 40, certinho, foi 80. Você tá ligando Caraca, as coisas agora, hein? agora que eu tô ligando, não tinha me ligado, não. Aí é o seguinte, eu acho que assim, o grande batismo, eu tocando sax, que foi o seguinte, na volta, aquela fissura, né, de ter guardado dinheiro para comprar os instrumentos, eu voltei pelos Estados Unidos,
que eu tenho uns tios que moram lá e eu tinha onde ficar e tal. Eu fui para lá para ficar uma semana pesquisando e comprando coisa. Um violão elétrico, né? Acústico elétrico, eletroacústico, para poder plugar aquele bonzão mesmo, para sair som, um pedal, não sei o quê. E queria comprar um sax. Aí nessa loja tinha os 2 andares, 3, 4 andares, aí o de sax era no último andar. Eu estava ali vendo umas coisas de som, não sei do que, de repente eu começo a escutar um saxofone, um cara tocando muito, assim, mas muito, muito, muito. Aí, tempão, tempão. Resultado, eu comecei a ouvir aquele som, falei, cara, vou para a escada ficar ouvindo esse som aí. Aí fiquei ouvindo. Aí o cara, falei, não, esse Destruindo. cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Aí eu subi, sabe quem era, cara? Quem? Era o Sonny Rollins. Não, não Sonny acredito, cara. Você tá brincando Rollins. comigo? É E sério? aí ele ficou, sério, Caramba! e ele estava testando, e aí eu subi, ele ficou tocando, 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 aí eu fiquei olhando, né, curtindo pra caramba, e aí Poxa, eu na sequência, assim, eu tinha falado que eu estava procurando sax alto, ele toca tenor, né, e sim, era a mesma marca do meu primeiro sax que ele estava vendo, que era um sax Buescher, sei a lá como é que bicha. fala, um sax de 1926, mó barato. Aí foi assim que começou. Só que a minha Mas você falou vantagem com ele? chegou. Você falou, poxa, eu tô querendo ou Falei não? com ele, falei com Caramba! ele. Aí o cara tinha me passado um burro, ele estava experimentando também um. Aí ele falou, pô, vai, tipo, vai que pode ir, esse sax é antigo, mas é bom, não sei o quê, tem um timbre, não sei o quê. Sabe que Falou um se negócio ele é bacana. vivo até hoje, né? Sabe? É incrível, né, Sonny cara? Rollins Eu está vi um até show hoje. dele, eu vi um show dele, é o quê? Já tem uns 6 anos, ele já tinha uns 80. Ele deve estar quase 90 anos, né? Tá, por aí. Se bobear. Por aí. Nossa. E a gente viu o show e acabou o show, consegui ir lá no backstage, estava o Ed Mota junto. A gente se encontrou, ele tinha levado uma caixa de discos, uma caixa, não, uma maleta toda, né, devia ser aclimatada e tudo. Aí com os discos todos, e a gente foi e conseguiu falar com o Sonny Rollins. E aí o Ed Mota tinha o primeiro disco dele, do Sonny Rollins, uma coisa assim, tipo, mesmo, não sei se era Raríssimo. o primeiro, mas um raro pra caramba, fechado, lacrado. Ele Nossa. tinha dois. Ele tinha dois. Aí Tava de tinha moto, assim, né? o Ed Mota. Um ele levou para dar para o Sonny Rollins. E outro ele levou para o Sonny Rollins assinar. Que Cara, isso. quando o cara chegou com aquele disco, mostrou pro cara, o cara simplesmente não acreditou. Falou, pô, não acredito que Lacrado. existe um disco lacrado e que eu estou ganhando um e é meu primeiro disco, se não era o primeiro, sei Se lá, bobear, nem ele um disco. tinha, né? Ele não tinha. Ele falou que não tinha esse disco. Olha só. Aí, mas aí essas coisas, né? Mas é muito maneiro. Que louco. Aliás, eu nem contei essa história para ele. Tá aí, eu nem devia ter contado essa história para ele. Pô, devia, Que naquele o, momento ali, né? é, Rapaz, eu acredito muito assim, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito certinho para acontecer naquele momento, daquela forma. Poxa, você falando dessa forma aí, incrível. 40 anos então tem isso. 40 anos, cara. Fazendo isso. Certinho. Você lembra o mês ou não? Era no fim de julho Ó, aí, ó. tipo agora, já deve até ter passado, mas eu até tenho como, eu vou ver isso aí, que eu acho que eu tenho essas coisas guardadas, e, pô, tô curioso, porque eu devia até ter feito alguma coisa, né, Ainda dá tempo, tá assim, no ano, tá especial, no ano. né? Pode crer. Rapaz, que loucura. E aí então foi o start do sax, pô, você recebeu uma bênção ali do Sonny Rollins, né? É, não? Porra. E cada vez que passa o tempo, que na hora é um episódio e tal, mas você, sei lá, depois que passa muito tempo, né? É o que você está falando, tudo tem o seu jeito, seu timing, são um monte de coisinhas que vão se somando, né? E não é assim, não é meu pai que era saxofonista e eu virei, ou qualquer coisa, alguém era músico, nada disso, é uma coisa que veio
Veio Não, um acaso. e é tão aleatória que foi você que decidiu pegar a mochila e sair viajando, e você olhou para o muro e viu o Santana e resolveu pular naquela hora e entrou naquele lugar e o cara falou, toca sax. Ó, Exatamente. se esse cara não falasse para você tocar sax e você fosse nessa loja de música, talvez você nem ia interessar em subir no segundo andar para ver o sax. Olha só que louco isso. Exatamente, cara. Exatamente isso. Que É o louco. destino, é engraçado, né, Total, cara? É por total. às vezes são uma coisa encaminhada já, né? Mas tem umas coisas que são surpresa, né? É tipo umas coisas assim. E o sax é incrível, assim, porque eu não vou dizer que eu estudei muito, né? Eu sei harmonia, né? Como tocava bossa nova já antes, então tenho noção de, tinha já noção de música e tal, e, e estudava assim, né? Tinha aula, mas nada assim muito sério, mas cheguei até a estudar na Escola Guerra Peixe que tem aqui no Rio e Ó, fui também demais. depois, quando eu comecei a tocar sax, eu tive algumas aulas com o Paulo Moura, Ó, no todo grupo, mundo, assim, né? Paulo Moura né? passou ali, todo mundo Agora, passou na mão dele. não. Mas sabe quem foi meu primeiro professor? Quem? Quer dizer, não, Sonny foi Rollins. o Pixinguinha, né, bicho? É, Aí o primeiro professor que eu tive, na verdade, eu não sei se foi, acho que foi o Nivaldo Ornelas. pô, demais. E Passou pelas lives também. Pô, não sei. ele é demais, né? Só que eu não tive Demais. tanta. Mas eu lembro que a aula dele é interessante até te falar, que ele, a primeira coisa dele era o som. Uhum. Assim, mas não assim, aí agora não, não. Era um som, tipo, você tocava duas notas no intervalo e ficava ali. Tom, tim, tom, tim, tom, tim, tim, tom, tim. E aí mais longa, nota mais longa, para você entrar em contato com o som, porque às vezes também você sai, né, mexendo os dedos assim, Igual o passando as cachorro notas doido ali. e não estuda o som. E ele tinha essa coisa do diafragma. Foi assim que ele começou dando aula. Os outros professores, nem tanto. Já passavam alguma coisa para você sair Mais tocando. técnica. Eu tive um outro professor que era da Orquestra do Municipal, é, Orquestra Municipal do Rio. E aí Mais erudito, então. mas ele era doido, assim, Era da noite. não, não estava contido nisso exatamente, mas ele era um cara, por exemplo, que me passou um choro, cachimbinho, na Pô. primeira aula. Primeira música que ele me passou, se você vai ver quão maluco ele é, né? Hum. Chuta, assim, digamos que o cara vai aprender guitarra e você bota na mão uma música do Jimi Hendrix para ele. Primeira Uma coisa aula. equivalente. Primeira aula. Aí ele chuta quem era. A música de quem? O Jimi Hendrix do saxofone no bebop, né? Pô, cara, Charlie Parker. O cara me botou, para quem tá ouvindo e não sabe, é o cara mais inatingível, até pelos outros saxofonistas da época, né? Ninguém tinha aquela destreza e Quem que criatividade era ali. esse professor? Esse cara, por incrível que pareça, eu vou lembrar, mas agora me foge Fugiu o o nome. nome dele. Mas aí, beleza. Aí ele tinha uma coisa legal, que ele gostava de choro também. Que ele tocava muito bem flauta, tocava sax, mas ele nunca tocou na minha frente. Assim, Ó, deu aula sem sax. E ele dava aula de flauta para o Oberdan, Oberdan, que que é isso? Oberdan Magalhães, é. Aí eu conheci o Oberdan antes de ser do Kid, dessas coisas. Eu tive uma aula com o Oberdan, Olha, agora que eu estou lembrando. Ele foi na minha casa. que Tive uma isso? aula com ele. Depois vinha tocar com o William Magalhães, que é queridaço, né, da banda Black Rio e tal. Sim. Seguiu, né, a banda Black Rio. Acho que foi até iniciada pelo Oberdan, não sei, mas com certeza era um dos fundadores. E aí, o Oberdan é sensacional, né, cara? Isso é Gravando demais, solo. cara, demais, demais. E engraçado, eu sempre falo, nessas lives,
é raro uma live de algum saxofonista que não menciona o Nivaldo Ornelas. É impressionante. Você vai, volta e meia, o entrevistado fala, Nivaldo Ornelas. Pá! Não, estudei com o Nivaldo Ornelas. Não, inspirei no som do Nivaldo Ornelas. Eu encontrei o Nivaldo Ornelas. Sempre o Nivaldo Ornelas tem que estar nessas lives. Incrível, incrível. O mineirinho fica ali quietinho, mas ninguém esquece, não. Ninguém esquece. Muito bom. Mas então, ô Jorge, aí você, pô, toca violão, compõe, toca saxofone, mas e esse olhar para você falar assim, não, realmente, eu vou pegar um artista aqui, ou vou pegar o meu trabalho, eu mesmo vou produzir. Como que deu esse start, assim, de você pegar no braço, assim, o seu trabalho e falar assim, não, agora eu vou produzir isso aqui, porque eu tenho os conhecimentos plausíveis para me tocar esse trabalho em excelência, assim. Cara, veio naturalmente até porque assim, no Kid eu já fazia as pré, eu adorava, eu sempre gostei dessa coisa de gravação, de não sei o quê. Então eu fui tendo todos os primeiros gravadores de mais sem ser estéreo, né, de 4 canais que dava para a gente fazer overdub, que overdub para quem não sabe é tocar um violão, aí passar ouvindo o violão, gravar outra e você gravar uma em cima da outra sem apagar. Na verdade, você fica com 4 canais. Aí é isso, eu gostava de pegar, e depois eu comprei bateria eletrônica assim que começou a ter, aí os teclados, não sei o quê. Então, ao longo desse começo da. Assim que eu comecei a ter banda e fazer show e não sei o quê, a gente ganhava uma grana, eu pô, investia absolutamente tudo Olha só. em instrumento, né? Equipamentos. Equipamento, que era nesse cabelo. Aí aí tinha isso, inclusive tem coisas antológicas, né? Por exemplo, o disco Ideologia, que quem produziu foi o Nilo, que morava comigo, foi gravado no meu gravador e tem lá, a gente tem as fitas de 4 canais lá até hoje, O disco da inteiro? pré-produção da Ideologia. É, o disco inteiro. Caramba. Aí, só que, por exemplo, eu estou falando, isso a gente tem o tempo todo, sabe? Que é legal, né? Não vai não esperar, mas assim, depois de, sei lá, o Cazuza morreu há 30 anos atrás, ou seja, esse disco tem 30 e tantos anos, pô, e o disco continua, né? Todo mundo conhece as músicas, pessoal das novas gerações, não sei se conhece o disco inteiro, mas com certeza 4 músicas dali estão aí até hoje, né? As pessoas conhecem, e aí é mó barato. Vou te contar essa história, é bom, né? Lembrar disso. Então eu tinha já essa coisa do estúdio, de querer, isso, de gostar de produzir, de fazer arranjo e tal. E, na verdade, eu fui coprodutor de alguns discos, mas eu nunca era o produtor principal, mas eu sempre tinha, assim, uma certa organização, até de formato de música, de ideia de arranjo para cá e para lá, era muito interessado nisso. Mas, enfim, isso, Você tem 18 músicas com o Cazuza, não é isso? cara, eu gravei 13, né? Aí tem mais umas espalhadas, mas tem umas assim que a gente não terminou. Agora eu tive uma descoberta ridícula, ridiculamente maravilhosa, que eu recuperei uma letra, que foi a única letra que eu passei pro, que eu mostrei para o Ezequiel, para o Zeca, né, Neves, que era o produtor dele, produtor de vida e de conceito, assim, não exatamente produtor musical, que foi o Nilo e tal, mas ele estava sempre como coprodutor, mas era meio que um mentor e tal. É tipo E o Quincy ele, Jones com o Michael Jackson, né? hein? É tipo o Quincy Jones com o Michael Jackson, né? Só que ele não tinha a parte técnica, ele só tinha, Musical. só tinha a loucura do conceito, das letras, das músicas, Sim. que é legal, não era. E ele tinha muito Fundamental assim, também, né? muito, para o Cazuza foi muito. E aí, pô, a gente estava falando do quê? Perdi o fio Dessa da que meada. você achou a letra. Exatamente. E aí eu um dia mandei uma música, uma demozinha com uma letra para eles ouvirem. E aí eles adoraram a letra. Aí falaram, pô, cara, que legal. Porque é da perspectiva da mulher, assim, a letra, e aí meio que também com uma diferença de idade, chama diferença de idade. Aí eles falaram, não, isso aí
pô, é Chico Buarque. Eu falei, calma, não sei o Uau, quê. Não pela qualidade da letra, mas pela ideia do conceito da letra. do E feminino aí, ali, né? e aí eles se amarraram, pegaram e falaram, ó, a gente vai dar um trato aqui, vamos, pô, vamos embora, mais uma, não sei o que, beleza. Aí, enfim, passou o tempo, eles não me devolveram, não sabia se eles tinham terminado ou não. Eu perguntei para a Lucinha, quando você estiver dando uma olhada no baú, que ela fez um livro do baú do Cazuza, né, que ela pegou a maioria das coisas e tal, e eu não estava lá. Eu perguntei, pô, depois vê se você acha, não sei o que, ela não achou. Aí outro dia, a minha amiga Paulinha, que eu nem estava com, sei lá, o telefone registrado, ela me manda de uma pessoa que eu não sabia quem era, aí tinha a letra da música Inteira. escrito, escrito Cazuza, Zeca e Jorge Israel, papapá, e eu falei, caraca, e quando eu falei, cara, E como agora? assim? Aí, quando eu olhei embaixo, tinha o carimbo da censura. Então, eles devem ter, mesmo que tenha Hum, se perdido essa letra original, eles devem ter mandado para a censura, porque o Cazuza escrevia muito e para deixar registrado e tal. E aí, eu não sei como, que ela ainda não me explicou, que ela descolou essa letra. Alguém deve ter, sabe, amigo que devia saber que ela é minha conhecida e tal, e sei lá, não sei como é que foi, até tô, tô, tô super curioso para saber. Mas você vê, né, cara, também, aí aparece mais uma, sei lá, eu já cheguei a rascunhar alguma coisa com Frejá, por exemplo, em uma outra, uma letra deles, mas aí a gente deixou para lá, então não fica contabilizando todas, eu contabilizei mais as demais, né? gravadas. 13, né, gravadas. Eles estão falando aqui, ó, a gente está perguntando para você falar da sua produção do disco do Tributo aos Mutantes. Ah, legal. Tá pedindo Produzir, aqui. cara, foi mó honra, maior barato, porque a gente pegou. Eu sempre gostei de Mutantes, né? Bastante. E a gente acabou também, por um outro caminho, eu acabei ficando amigo do Serginho, que ele tinha uma amiga que era mãe de um amigo meu, e tinham convivido naquela época do fim dos anos 60, no começo dos Mutantes, e eram bastante amigos. E aí um dia, também antes do Kid, eu estava lá e tinha ele tocando numa roda na festa da mãe desse meu amigo, né? E aí a gente acabou pegando, tocando, conversando, papapá, e como eu era muito fã, a gente foi trocando ideia, ficando conhecido, enfim. Aí depois. Ih, caraca! O do disco. Aí foi indo, essa amizade foi indo, e aí eu fui ficando muito relembrando, reescutando tudo dos Mutantes, e os Mutantes estavam muito meio que abandonados, esquecidos um pouco, assim, né? Assim como até os Novos Baianos, que depois que veio e voltou com força, né? Mas durante um certo período ali, Ficou meio talvez esquecido. no fim dos anos 80, assim, estava um momento muito ruim, né? Eu me lembro que de música, assim, 89, 90, 91 foram anos meio caidões, assim, mas sempre tem coisa boas, obviamente. Mas aí foi isso. Aí, pô, vamos fazer alguma coisa. Eu tive essa vontade de fazer Você falou com quem isso? uma coisa. Aí eu chamei o Cadu, que, Hum. to, que era que era baterista do Kid, que justa e até hoje toca comigo, produziu os últimos trabalhos que eu fiz. E aí a gente foi também atrás dessa coisa de equipamento. É assim que a gente teve um equipamento que dava já para gravar em casa, a Vera, um disco. A gente fez o disco acústico do Kid, o primeiro, meio desligado, e emendamos nesse disco que aí foi bacana, porque estava um momento que estava assim, começando uma ondinha, e aí eu chamei uma galera, Planet Hemp, o Herbert Viana, o Barão, Tony Garrido, Daoud, aí tinha Rio do Hora, aí tinha Pô, O Rio Sérgio Norte. Dias Tocou, tipo Tom Zé.
uma galera, porque o Gil, todo mundo fez, assim, quer dizer, todo mundo, muita gente, o Arnaldo Topou Antunes, o fazer. Lulu. O disco é muito, muito interessante. Então, assim, foi um pouco, foi antes daquela história de voltar o- os Mutantes, né, que voltaram ali num dado momento, e, mas já bem depois, eles voltaram em 2006 com a Zélia Duncan cantando, que também você vê, eu acabei apresentando a Zélia Duncan para o Sérgio Dias, e no dia da gravação dos Britos, eu botei os dois no mesmo dia para se falarem, se conhecerem, e ela acabou virando a substituta da Rita Lee, né, no, Nos Mutantes. na volta dos Mutantes. Tem um amigo meu que sempre fala, as conversas agendam temporadas. Você vê, é isso mesmo. Uma conversa que você tem com alguém aqui já é algo que na frente vai culminar em algo muito importante, né? Você apenas É apresenta duas verdade. pessoas, já era. Aí lá na frente essa pessoa vai ser uma peça principal ou chave de alguma coisa. É, Incrível isso, incrível. ela tá botando aqui que eu aglutinei uma galera. É verdade. Juntou aí, por exemplo, teve uma faixa que era Tom Zé, o Abu Janra e alguém tipo assim, e a Zélia mesmo. A Zélia, Tom Zé e Abu Janra. Na outra tinha Arnaldo Antunes, aí tinha o Gil com Maltner, Esse trabalho de que eu. resgate é muito interessante. Essa pessoa que falou aqui, ó, esse tributo me apresentou aos mutantes, ou seja, esse trabalho seu apresentou os mutantes para essa pessoa que não conhecia. Eu comparo isso com o trabalho que o Zé Nogueira fez junto com a Adnet, do Moacir Santos, né, com aquele Ah, é. DVD do Ouro Negro, né? Maravilhoso. Poxa, Muito. apresentou o Moacir Santos para o Brasil. É um trabalho de resgate. Embora o Moacir Santos viveu muito fora do Brasil, os mutantes não, os mutantes sempre ficaram no Brasil assim, mas mesmo assim, igual você falou, ficou um tempo ali desconhecido, né, entre aspas, para aquela geração que estava chegando, né? E aí vem você É, e fala assim, pô, vamos fazer um resgate? Aí, consequentemente, acaba apresentando para uma gama de gente pela primeira vez. Olha que louco isso. é verdade. É verdade. Isso é Importantíssimo. muito legal. Se você plantou uma coisa, mesmo que seja um número pequeno de pessoas já que são pessoas que são ligadas e tal, e isso já é super importante, né? E se fosse para A você gente escolher, agora só, uma curiosidade minha. Se fosse para você escolher algum trabalho ou algum artista que hoje em dia está esquecido, mas que merece um lugar legal assim no cenário. Quem que você resgataria assim? eu acho que a gente vive de 5 anos para cá, mais ou menos, eu vejo pelo meu filho do meio, assim, um momento bacana, até mais um pouco, assim, as pessoas, os anos 70 eles foram muito recuperados pela galera mais nova, assim, eu tenho essa impressão, assim. Toda essa galera, por exemplo, principalmente os Novos Baianos também teve um pouco isso que os Mutantes tinham durante um tempo. Eles foram voltando, até realmente bombar. Eles tiveram uma primeira volta em, não sei se foi 99, que não foi assim uma volta para os mesmos fãs, digamos assim, né? Uhum. Só que o que aconteceu agora com Novos Baianos, que é uma coisa que com os Mutantes, eles não, eles, o Sérgio mora fora do Brasil, né? Então assim, ele não ficou muito no Brasil, mas o que aconteceu com Novos Baianos foi sensacional. Eu acho que, pô, agora teve a peça dos Novos Baianos e você já vê que é um público, cara, é um público novo, sacou? É mais da metade é galera nova, assim mesmo, de 20 anos, 25. Então, eu acho que esse lance dos anos 70 do Brasil, graças a Deus, ele foi bastante recuperado, assim, né? Olha, Você vê que a galera não tá esquecido. O Marcos Valle, que tinha uma época que era lá fora, era, né, saudado e tal, e aqui pouco.
às vezes durante Reconhecido. um período também, mas agora já há um tempão que faz as coisas, faz E os voltou discos, com o talvez até trabalho, trabalhe com as ele e o João Donato também, que eles fizeram trabalho juntos. maneiríssimo. Tem um que é ele, acho que é ele, o Donato, o Carlos Lira e o Menescal, né? Esses quatro, exatamente. Os, os Bossa Nova, os Bossa Nova. Ó, isso. Mas Mas, não tem um mas, artista assim que você fala, poxa, tem esse cara que. cara, Pra você eu ter uma acho que tem noção, um. pra você ter uma noção, Sérgio Ricardo a gente perdeu, né? Há, há poucos dias atrás. E eu recebendo, porque eu postei, né? Muita gente fala assim, quem que é esse cara, né? As pessoas não conheciam, né? Poxa, quem É que é esse muito cara? antigo, né? É muito antigo. Mas tem assim na sua cabeça alguém que você fala, poxa, seria Cara, interessante fazer um. tem uma galera que eu acho muito bacana, que é do começo dos anos 80 que anda meio sumida, que é o Cleiton e Cleidir. Eu acho que eles têm um trabalho maneiro, assim, naquele miolo, assim, entre os anos 70 e 80, que eu acho Cleiton, que é Cleitinho. um lugar ali que eles fazem uma música, né? Eles têm essa coisa do Rio Grande do Sul, mas colocada de um jeito tão bacana, assim, e eles tinham uma banda, que acho que era os Almôndegas, que era tipo Ó, um. já estão falando aqui, ó, amo, tá vendo? Já tem um público. É, não, são pessoas que às vezes são esquecidas porque, sei lá, por exemplo, tudo bem, Mutantes e Nós Baianos, pô, eles eram um movimento, né? Uma coisa É uma assim. avalanche, né? E E Pedro era. Pedreira era uma dupla, por exemplo, maneiríssima, que fez bastante sucesso e sei que continua fazendo as coisas, mas eu estou falando trazer de volta para uma galera nova. Não estou dizendo que para a gente deixa de ouvir ou até, por exemplo, o Cazuza, eu estou fazendo essa live, eu acho que de tempos em tempos precisa ter uma acordadinha para as pessoas ouvirem mais, né, e se lembrarem, mais gente conhecer. Eu não acho eu acho que a gente está bem parado de uma certa forma, porque tem já há um tempo tem muito documentário, né? Por exemplo, agora eu vi um documentário maravilhoso da Marina. A Marina, sensacional, né, cara? Super. Aí mudou do Rio para São Paulo, começou a fazer coisas novas, cheio de ideias cara, uma postura muito bacana. Então, eu acho que mal ou bem, as pessoas. Agora, até há pouco tempo, eu participei de um documentário do Lincoln Olivetti, que, por exemplo, Ó, também que isso? teve uma história aqui na nossa área do sopro, né, de arranjos Claro, maravilhosos e claro. tal. E esses, mas ele de repente fazer um documentário, mostrar tudo que ele fez para os leigos conhecerem. Os músicos conhecem, mas aí as pessoas até vão chegam a falar o nome, né? Porque viram um especial, até um especial dos meus queridos do meu querido Omar Marzagão e ele e foi em parceria com a Music Box Brasil também, que é bem legal, para quem não conhece, é o canal 123 da NET, que é só música brasileira. Apesar de chamar Music Box Brasil, Essa música é só brasileira. música brasileira. Eu chamo de caixinha de música. É para capturar o gringo, né? O gringo vê, pô, que legal. Eu acho que é porque eu acho que é porque não sei se é da Fox, é de alguma dessas assim, de lá de fora e O eles botaram. próprios Mutantes tem também um documentário chamado Loki, né? É, Pô, mas é maravilhoso. do é, que é o nome do disco do Arnaldo Batista. Exatamente, eu vi essa foi para TV Cultura, Canal Brasil, que E tem fez uma essa. galera que fez muito sucesso também na década de 80 que nem mora no Brasil mais, assim, tipo cantores mesmo. Esse dia eu estava vendo a Débora Blando. Débora Blando mora, não sei se é na Europa, ela mora em algum lugar aí fora, né? Morava em Nova York há muito tempo atrás, mas eu não sei. Eu até encontrei com ela há uns 4 anos atrás, mas ela até foi casada, ou se não foi, namorou muito tempo, acho que foi casada com o Sérgio Dias. Olha aí. E, e até ela realmente, ela é porque ela também tentou uma carreira internacional. Sim, ela O lançou empresário algumas. dela
umas coisas em... É, o empresário dela era o mesmo daquela da Cyndi Lauper. Ó, que O empresário da isso. Cyndi Lauper conheceu ela e ela foi bastante instigada por ele, assim, e ela tinha toda a condição, assim, de, né, de poder acontecer alguma coisa com ela, mas já acabou que lá fora não chegou a acontecer. É. Aqui no Brasil até que rolou música de novela, ela chegou a fazer shows, mas acho que ela ficava muito nesse ping-pong. Poxa, que Acho que ela está legal morando na Itália. que você falando, resgatar o Cleiton Cledir. O pessoal que tá louco aqui, ó, é um momento que precisa resgatar esses artistas, essa geração precisa conhecer mais além. Tem mais alguém que você podia mencionar assim? Essa galera fica louca e fala, pô, que é legal mesmo, como é que você falou, Cleiton Cledir, uma pessoa já falou, eu amo. Muito legal. Tem pessoas que, por exemplo, que eu não sei até que ponto que a gente perde a noção, né? É, mas, por exemplo, caras sensacionais dos anos 70, que é o Luiz Melodia, né? Que é um cara. E é engraçado, porque assim, os mineiros, a galera tem ouvido o Lô Borges, eu vejo, até o Toninho Horta, eu vejo meu filho também é músico, né? Aí é covardia, mas assim, por exemplo, um guitarrista que é amigo dele, que acho que estão até fazendo alguma coisa juntos, da Dônica, da banda Dônica, ele é totalmente Toninho Horta, a linguagem Poxa, dele de guitarra. Então, assim, isso já há uns 5 anos, né, que essa banda existe. Então, assim, a galera ouvia esses discos do Clube da Esquina, que nem eram os mais. Por algum motivo, eles não sabem o que vendeu muito, o que bombou mais um disco ou outro. Então, é interessante ver por onde vai o caminho dessas. Por que é. Outra parada que era legal pra caramba era essa Rodrigues Guarabira, que eu olha, convivi na. nossa. Você falou do Luiz Nessa. Melodia, eu conheci o Luiz Melodia num CD do Léo Gandeman. Ele faz uma participação cantando num dos discos do Léo Gandeman, acho que é Sax Drive. Ele entra, se você não me queria. Um Ah, arranjo é? lindo. Poxa, eu falei, cara, quem que esse cara foi quando eu conheci o Luiz Melodia? Pô, Pô, maravilha. o Melodia é sensacional, tem uns discos sensacionais, o Pérola Negra, Juventude Transviada, são dois discos obrigatórios, né? Na verdade, quem gosta de música brasileira, assim, realmente tem que conhecer melhor os artistas dos anos 70, né? Que foi na época, assim, do Foi a fim dos base anos para 70. tudo que veio depois, né? É, exatamente, é fenomenal, né? Tinha o Clube da Esquina, a galera de Minas, Milton, Beto Guedes, Lô Borges, Wagner Wagner Tiso, Tiso. aquela galera toda. E a gente ouvia demais, né? Tinha uma onda mais rural, mais Beatles, mas também tinha uma mistura maneiríssima, né? Lá na galera de Minas. Eu sou de E, Minas, pô, né? ah, é? É, Você é de que eu, cidade? eu moro em Santos Dumont, que é do lado de Juiz de Fora. O Milton tá morando em Ah, Juiz de eu conheço. Fora, também. Eu conheço. Pô, demais. Eu sempre passava por lá, que eu viajava com meu pai para Minas, a gente passava ali por Santos Dumont, parava para. Acho que tinha uma loja lá de queijo, de não sei o quê, que a gente, na estrada que a gente É o que parava lá para mais tem aqui é comer. queijo. Realmente. Mas por acaso ali, a gente marcou, a gente foi umas 10 vezes essa viagem, e a gente tinha marcado que ali que era o lugar de parar para É fazer aqui um. perto de Santos Dumont? É, Oh, deve na ser então. estrada, né? Deve ser a Leiteria São Luís, então. Ou, Pode ser. ou Porto Era um lugar 747. bem com uma cara de assim tradicional e pá, mas isso faz tempo pra caramba também. Não sei É. se. Mas é isso, cara. A gente teve nos anos 70 essa coisa da a MPB realmente muito legal, porque também veio a Tropicália que já trouxe essa coisa da mistura, né? De botar o rock na MPB, que acho que foi um grande barato, né? Porque a gente aqui no Brasil é bom não separar tanto as coisas, né? É bom estar sempre misturando, né? A bossa nova é isso, né? É a mistura, né, do samba com jazz e tal.
e e o, o próprio, o pop rock brasileiro não tem, assim, chegou a misturar, né? Tem um sotaque, assim, mas... e acaba que as pessoas fazem músicas dentro do Kid mesmo, tem umas músicas que puxam um pouco para coisa brasileira, né? Assim, até de harmonia. Toda novidade, toda mudança gera um impacto inicial, mas depois as pessoas. Isso aconteceu na história da música desde sempre. Quando entrava aquele acorde diminuto que era proibido na igreja, todo mundo, pô, esse acorde é demoníaco, não pode, né? Mas É aí foi verdade. acostumando, hoje é normal. Quando no Festival de 67, quando colocaram as guitarras argentinas, foi um Foi. quebra-pau danado, poxa. Inclusive A foi nesse aí Argentina ainda que o 22, né? que o Sérgio Ricardo Não, pegou o violão, né? foi. É. Eu acho que foi no mesmo. Acho Eu que foi acho que não sei se é 67 ou foi no outro? se foi por lá, Foi em é um no 67. ano do outro. É, Então toda e, essa novidade ou essa mescla no início gera um impacto muito forte, mas depois é, o barato que, por exemplo, eu acho que no Brasil a gente tem a sorte de, por exemplo, uma música popular, o Tom Jobim ser popular. Então, o que acontece é que as pessoas se acostumam a ouvir uma música com uma harmonia sofisticada, né? E teu ouvido tá lá, né? Tá educado, assim, do brasileiro que ouviu as músicas, não sei o quê, tá com esse ouvido educado. A música toca em abertura de novela, toca em tudo que é um canto, um dentista, não sei onde toca. principalmente se for do Manuel Carlos, né? Exatamente. Então, tipo, mas eu digo isso muito tempo depois, né? Porque, quer dizer, a música Sim. é popular ainda, no sentido de, obviamente, sei lá, hoje em dia eu já não sei mais, cara, porque assim, a musicalidade de gente que viveu mais atrás, que ouviu tudo isso, hoje eu não sei até onde isso vai, entendeu? Por isso que você está falando o que, que tem que voltar, o que tem não sei o quê. A gente não sabe em que pé que está, né, dentro da cultura popular mesmo, o conhecimento, se as pessoas, se todo mundo hoje em dia, se todo jovem conhece legal um Tom Jobim, por exemplo. Eu não faço ideia. Provavelmente conhece as músicas que elas tocam de alguma forma, estão aí no ar até hoje, né? Obviamente, mas assim, o Brasil é tão gigante, né, cara, que a gente não tem essa noção, mas a música brasileira que eu ia dizer, pô, tem o choro, né? Tem o depois a bossa nova, mas sempre teve essa tem uma sofisticação, assim, um Villa-Lobos, um compositor que pega coisas populares e mistura, né? Tantos Guerra tipos de Peixe, música, Guerra Peixe, exatamente. Então, tipo, a gente tem uma música muito sofisticada, rica. mas o interessante é justamente, o que eu acho mais interessante é a Pixinguinha. A Rosa é uma música complicada, assim, então, tipo, pô, as pessoas cantarolam, assim, tranquilo, elas, porque a gente está educado, mesmo sem saber, você está educado com um tipo de música ali, que cada país tenha, né, a sua... É como E você ir aí no, é como você ir no Nordeste e ver um menino de 12 anos tocando frevo como se estivesse brincando, né? Tocando parabéns pra você. Você fala, caramba, tá tocando frevo, mas nessa. Mas pra ele tá escutando isso desde 3 anos de idade, então. quando pega o instrumento vai querer aprender aquilo. Mesmo que Fica seja normal. difícil, vai conseguir. Vai ver a gente tocando. Pô, aliás, a gente está falando lá de Recife, né, cara? A orquestra lá do Spock, cara, Nossa, o Spock é uma passou pelas coisa. lives também aqui. Já passou? Passou. Pô, cara, Spock é gigante, nossa. você chegou a ver ao vivo? E ainda não vi ao vivo. E ele é poeta também, falou na live, recitou poemas dele, ele é escritor, tem um livro. Ele é demais. Ele, a gente tocou no carnaval em Recife, era o Kid Abelha e eles, Uau. por incrível que pareça. Aí a gente se falou, acho que eu dei até uma canja, mas enfim.
Mas pô, é muito bonito, É né, cara? bonito, é bonito. Uns arranjos de orquestra bonitos pra caramba também. Aquela coisa do frevo também, é o que você falou, tem um desafio ali de. Total, total. E tem um De menino de letra. 12 anos faz isso como se a gente estivesse tocando um parabéns para você. Que absurdo, né? Ô Jorge, pô, maravilha, cara, conversar com você. Qual que são os seus projetos Poxa, aí? Ah, que vai acabar a live, vai acabar em 2 minutos. Você tem. se você quiser, se você quiser, você pode voltar para a gente se despedir com Pô, calma aí, despedir da. maravilha. Então maravilha. Eu vou encerrar, gente, e volto que aí a gente despede com mais calma, sem correria com o Jorge, ok? Então vou fechar rapidinho, tá, Jorge? Tá ótimo. Rapidinho. Coisas populares e mistura, né? Tanto Guerra tipo Peixe. de guerra peixe, exatamente. Então, tipo, a gente tem uma música Muito sofisticada, rica. mas o interessante é justamente o que eu acho mais interessante é a Pixinguinha. A Rosa é uma música complicada, assim. Então, tipo, pô, as pessoas cantarolam, assim, tranquilo. Porque a gente está educado mesmo sem saber. Você está educado com um tipo de música ali que cada país tenha, né, a sua. É como E você ir aí no, é como você ir no Nordeste e ver um menino de 12 anos tocando frevo como se estivesse brincando, né? Tocando parabéns pra você. Você fala, caramba, tá tocando frevo, mas nessa. Mas pra ele tá escutando isso desde 3 anos de idade, então. quando pega o instrumento, vai querer aprender aquilo. Mesmo que Fica seja normal. difícil, vai conseguir. Vai ver a gente tocando. Pô, aliás, a gente está falando lá de Recife, né, cara? A orquestra lá do Spock, cara, Nossa, o Spock é passou pelas maravilhoso. lives também aqui. Já passou? Passou. Pô, cara, Spock é gigante, nossa. você chegou a ver ao vivo? E ainda não vi ao vivo. E ele é poeta também, falou na live, recitou poemas dele, ele é escritor, tem um livro. Ele é demais. Ele, a gente tocou no carnaval em Recife, era o Kid Abelha e eles, Uau. por incrível que pareça. Aí a gente se falou, acho que eu dei até uma canja, mas enfim, mas pô, é muito bonito, É né, cara? bonito, é bonito. Uns arranjos de orquestra bonitos pra caramba também, aquela coisa do frevo também é o que você falou, tem um desafio ali Total, total. E tem um de menino de letra. 12 anos faz isso como se a gente estivesse tocando um parabéns para você. Que absurdo, né? Ô Jorge, pô, maravilha, cara, conversar com você. O nosso papo se deu por uma descoberta que eu não sabia dessa sua entrada na música, que eu fiquei de queixo caído de como foi incrível. Nada acontece por acaso. Deus abençoe Sonny Rollins. Uma curiosidade que eu tenho: aquele cara que falou contigo lá na garagem, no ensaio, para você Putz, pegar o sax, você tem contato dele? Você sabe quem é? não tenho, cara. Que doideira, né? Caramba, você é maluco. Isso é coisa. Eu tenho que descobrir qual é a cidade, Nem a porque cidade. eu não lembro a cidade, mas eu, de repente, descubro a cidade, de repente, vai que hoje em dia, né? Pergunta quem toca sax e guitarra lá, nos músicos lá, quem tá Se for uma cidade chegando. pequenininha, às vezes É uma cidade sabe, né? pequena, eu tenho que descobrir pelo itinerário ou alguma coisa onde que o Santana passou, porque essas coisas, se você quiser fazer investigação de Sherlock Holmes mesmo, você, Pô, vale a pena, hein? você vê qual é a turnê do cara, vê quais são as cidadezinhas, vê de onde eu vim, para onde eu fui, Aí você, papapá, e aí você quer ver você ficar de queixo caído? Eles falarem assim: olha, nunca existiu ninguém aqui que toca guitarra e sax, nunca teve um ensaio aqui, o Santana nunca passou aqui, imagina? nunca passou. Aí Aí você foi fica uma coisa maluco. meio. Isso é legal, legal mesmo. Pô, desaparece a história do cara, né? Pô, É, isso é bom mesmo, hein? Vai pô, Jorge. desaparecer do passado, né? Tudo que aconteceu, que o cara acha que aconteceu, vai sumindo, assim. Tem um filme que eu assisti, na verdade, é relação à música dos Beatles. Eu esqueci como é que chama. Não, Yesterday, é um filme que chama Yesterday.
O cara que é muito fã dos Beatles, acontece um é, apagão no mundo, todo mundo esquece as músicas dos Beatles, só ele que lembra. Aí ele começa a escrever e virou um sucesso. Já viu esse filme? e aí ele Fantástico. faz coisas até um certo ponto, não vou dar spoiler, né? Mas É, é, ele vai sacando que ninguém conhece Beatles e exato. ele mostra para as pessoas piram, né? É Exatamente. isso. Chama Yesterday. Maravilha. É Jorge, engraçado. Então, obrigado. beleza, querido. Deixa eu só te falar um lance. Eu, Claro. desculpa que acabei que eu não li, até estava dando uma olhada aqui, vou ver esses 7 pilares aí, mas Uhum. me dá em 3 minutinhos aí, me diz mais ou menos o que Vou que te é. falar. Já Vou te fiquei falar e curioso. eu vou te mostrar em qual dos pilares o nosso papo se deu. São 7 pilares essenciais para a evolução de um músico. Ó, sonoridade. A gente já começou falando de sonoridade quando você mencionou Dorival Ornelas. Diafragma, aula que era só 2 notinhas. Técnica. Você falou a sua questão com a técnica. Você falou que a sua musicalidade passou por um outro caminho. Repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Olha só, curiosidade, quando você fala que pegava o violão e ficava descobrindo aquelas coisas, criatividade, a questão da composição e interação é o que você fez com a sua música, né? Interagiu com muitos artistas aí e colocou sua música no mundo. É isso. Que legal, arrasou. Esses 7 pilares, eles servem para um músico se alinhar, porque tem muito músico que é muito técnico, mas ele só usa aquela musicalidade dele dentro do quarto dele. Ele não tem coragem de pegar a música dele e colocar no mundo, ou fazer uma parceria, ou fazer um duo, um trio. Então ele precisa melhorar a interação. Tem músico que toca muitas músicas, mas nunca compôs uma, ou seja, ele tem que trabalhar a criatividade, entende? Então, Tá? esses 7 pilares veio assim para mostrar um panorama do que um músico tem que evoluir assim para ele ficar em um nível artístico que ele possa permear em várias áreas da música. Verdade, bacana, hein, Depois, cara? depois você dá uma lida, é Eu rapidinho. vou, eu vou ler hoje isso aqui. Não, eu fiquei curioso enquanto eu estava esperando entrar aqui, eu já dei uma olhadinha aqui. E desculpa eu não ter lido antes, mas eu fiquei super Nada. interessado. Depois de te conhecer, então já me deu mais um Isso, estímulo isso para. isso prova que o nosso papo, sem a gente combinar nada, se deu dentro dos 7 pilares, mesmo sem você conhecer. E eu te falei justamente que você botou a sonoridade em primeiro, e É o início de por tudo. acaso me veio. Não que eu tenha essa cartilha na cabeça, mas eu lembrei dessa coisa do som, né? Da primeira coisa que o Neivaldo me falou. Cara, muito, Nada é muito por prazer em te acaso. conhecer. Muito prazer. Vamos ver se a gente continua se comunicando aqui. Pô, claro, com certeza. Obrigado, viu? Você tem alguma coisa a dizer? Finalizar? Tudo Então, certo. galera, só para vocês, bom, quiserem chegar lá nas minhas redes, né? O canal do YouTube, agora eu vou começar a dar uma esquentada forte. Eu tenho feito uma coisa com música eletrônica que é legal te falar, com uma coisa totalmente nova que a gente está, que é o Trip Trop, chama Trip Trop, é com o Gabriel Consker, que é um garoto, agora já um homem, mas assim, um jovem, de 20 e tantos anos, 24 anos, alguma coisa assim. E ele foi criado junto com meu filho, que sempre foi Ó, muito virtuoso, muito assim, e ele influenciou muitos amigos. E o Gabriel provavelmente começou, ele toca sax também, toca piano, toca violão, toca um monte de coisa, e ó, agora está fazendo coisa de produção eletrônica. Eu descobri um cara muito legal, muito interessante, assim. Eu estou na cena eletrônica há muito tempo, mas e sempre procurando alguém para trabalhar junto. Fiz já algumas coisas com uns caras maneiros, mas ali uma simbiose boa, assim. A gente tem feito umas coisas interessantes, sendo que até estamos aqui no negócio de sax. Eu comecei a falar, olha, agora que estamos sem festa, a gente acabou falando, vamos explorar remix de coisas saxofonísticas mesmo, que a gente não precisa de letra, lançar música, pensar em tal, uma coisa mais de uns certo. desafios. Aí eu desafiei ele a fazer o Take Five, né? O Take Uau! Five de David 4x4. Brubeck, Dele. 5x4, Aí né? eu falei para ele fazer isso, passou para 4x4, aí foi muito legal.
Aí rolou esse Passou para quatro negócio. por quatro. Pô, como é que ficou, hein? Pô, cara, Caramba! você ficou legal, porque ficou a sonoridade de tudo tá maneiro, assim, e tá interessante. Eu quero até te mostrar para você me dizer, porque ela não tá pronta, mas é Trip Trop que chama. Quem quiser ir lá, já tem um filmezinho genial que passa do Paul Aonde? Desmond. Aonde que vê? Aonde que vê É isso? Trip Tá no YouTube? Não, tá no Instagram do Trip Trop. Nada foi lançado da gente. A gente não tem nenhum Ah, nada no sim. YouTube por enquanto. Mas agora a gente está com um monte de coisa andando junto assim. E é legal que agora eu estou explorando um lance mesmo do sax. Eu estou pesquisando. Você até falou do Moacir Santos. Eu estava ouvindo hoje o Moacir Santos. Quero ouvir aqui os negócios do J.P. Meirelles. Ver umas coisas que Pô. podem ser usadas para remixar, sacou? Não, e sabe quem que você tem que remixar? É, Uma música do Sonny Rollins. garoto. Pô, que isso? Boa. É história, né, cara? Bem A sua lembrado. história. Pô, vou correr atrás firme. Maneiro. Ficaria ótimo. Pô, Trip É, Trop. Trip Top. trip, tudo junto, trip trop. Poxa, vou Aí, pesquisar aqui. aí vai dar uma olhadinha e você vai ver. Tem Take Five, que é como eu mostrei para ele, e depois tem Take Four no outro post. É Tem que até um post, é até um post legal, um vídeo legal, assim, uma edição maneira. Quem quiser ir lá ver, está Que massa. convidado. Obrigado, viu, Jorge? Ó, mais uma vez, demais essa nossa live, nosso papo. Você é um bom papo. E ó, Então, eu tenho uma missão agora e você tem uma missão também. A sua missão é pesquisar quem que é esse guitarrista que te deu a dica do sax. E a minha missão agora é escutar Clayton e Cleidir. boa. E escuta também o Sá Rodrigues Guarabira também, que é legal. Massa demais. Obrigado, viu? Valeu. Gente, então a gente vai encerrando aqui com o Jorge. Muito obrigado, Jorge. E a gente vai se falando. Eu vou ouvir lá e eu vou te dar um feedback aí. Valeu, galera. Olha só, e quem tá aí, quiser conhecer, entra lá no canal do YouTube, como eu falei, estou dando um gás. Tem um vídeo muito legal meu com a minha filha e o namorado dela. Dá uma olhada lá também, o Thiago, que você vai curtir. Eu Vou toco olhar. sax assim, mais cool, assim, mais com Ah, e som. fala pra gente que dia que vai ser a live do Cazuza. A live do Cazuza é dia 23 de agosto. 23 de agosto. Então, Bacana. às 8 da noite. Aí vai ser pelo Então, YouTube? vai ser. Mas não vai ser pelo meu canal. Talvez eu retransmita pelo meu canal, mas vai ser transmitido para um canal maior do pessoal. Vai ser anunciado, é o Overdriver Duo, que tem uns 800 mil seguidores, só porque é uma live beneficente para atingir mais gente, né? E Maravilha. vai ter, talvez, olha, alguma coisa com a Clara. A parada cresceu, né? Porque vai tocar a maior galera. Acho que eu te falei aqui no começo, né? Alô, povo que vai. Flavinho, Frejá, Marina Lima, Tony Garrido, uma Nossa, galera, é uma Dudu Nobre. festa. É uma festa, cara. É Maravilha. isso, Obrigadão, viu? Pô, demais essa live prazer. histórica. Vai estar registrado. Até mais, Jorge. Um abraço. Então, cara, tudo de bom.